Boa tarde, bom demais. Falou mesmo. Então. Só me falando. Cubano, sabe essa expressão? Como é cubano, não sei. Eu não sei por que eles usam cubano, porque tem esse. Agora tem a situação tá russo. Tá russo. Eu não sei se isso é coisa de velho. Eles jogaram essa ideia para. Eles jogaram essa ideia que a coisa está ruim, a coisa do burro, isso é pós-segunda guerra mundial. Hoje é uma gíria. Bem barato. Barato. Meninas também falam que você tinha falado, você é um rapaz, não tinha casa, fala, é sempre um filho. Não, mas esse é da hora, cubano, assim, Cuba. Opinião é cubano. Como é que eu vou dizer? Só moto, cara, tá aceitando? Só moto que ele tá aceitando? 2 horas? Só uns pedacinhos, não vai para 2, não, porque 2 vocês têm que estar lá já. Até 15 para as 2. Então, assim, hoje eu só não liberei antes, porque a Tamires mandou um e-mail ontem. Aí eu falei, não vou liberar, não, porque eles vão lá, né? Assim, já está planejado. Mas hoje nem assim, aula, mesmo quero ler só umas 2 coisas ali para vocês, fazer um comentário sobre um tema, e nem aquela programação eu consegui hoje, não tem. Tá? Mas queria esperar, principalmente os meninos. Ele estava no banheiro. Júnior, que agora tem um presente, viu? Mas esse Júnior, parece que esse nome dele. hoje eu vi Normalmente o grande jogador Isso, né? Foi justo mesmo. o cara fecha aqui. Eu tô chegando assim, meu Deus. O cara não chega assim. Sem pegar você. Se tu pegar já vai com pressão muito grande. Na sombra do país. Quer ver uma coisa? Vou até ler o nome da playlist aqui. Eu acho que tem isso, não tô vendo. É No Humanism. É No Humanism. Igual ele ou até maior, assim, mais forte, sabe? Nadou. Ele Preciso no mínimo. Mas não rendeu, não. Não tem que ter. O cara precisa parar. Não, eu achei que tinha. Eu lembro que você vai estudar só pra Normalmente não. o filho do maluco tem que se ligar pro pai. Tem cana. Não, Aqui, ó, viu? Sobre esse jogo de ambos os nossos jogadores adoramos ver no pai sofrer, viu? Se desligar. Pouquinho também, pouquinho, filho do cu. Faz cantor. Mas foi lento, eu não decorei o que é cada um ainda, eu acho que esse era aquele do estudo. Mais maluco. Vai mexer com É uma não? para no livro, Sim. aqui isso. O meio.
Pô, você não 16. Santos não tem mais. É, tá vendo? Eu achei brigando, tá aí. Não bota. Que escolha errada. Até agora eu Pô, tá chegando ali. Gente, boa tarde. Nós temos talvez a ausência da Raquel. Não sei se o Luiz está por aí também. O Luiz faltou semana passada. Ele provavelmente eu acho que vai vir, que ele deve ir para palestra também. Ah, não, esse ano passado ele estava. Até Não é, acho que se emendar duas faltas aí pode ser alguma. Não. Assim, estou agradando aos olhos dele. Mudar minha postura. Não faz sentido faltar duas vezes, não é comum. Mas hoje vocês têm uma palestra. A família mandou um recado ontem, então assim, vocês vão participar nesse sentido, inclusive participem, né? Uma pena que eu não consigo ficar, então não vou poder participar lá, e aí vocês, por favor, né, entendam lá, participem bem e tal, curtam lá bem, e depois traz pra gente aqui na próxima aula, né? Façam um comentário assim, mais ou menos do que rolou e tal. Não precisa ser nada formal, não, mas seria bom trocar uma ideia aqui sobre isso. Acho que vale a pena. Então, assim, eu acabei falando com a Tamiris que eu não ia liberar da aula, que é 2 horas, imaginei que vocês já estavam programados assim de vir e tal, e também para fortalecer a palestra, eu acho que vale a pena manter a aula, porque aí a turma não é o perfil de vocês, né? Mas assim, mantém a vinda aqui para poder também depois ir para lá. Porque aí não vou lá, não vou para a aula, vou na palestra. Não sei se é muito o interesse da turma também a palestra, mas acho que aí ajuda. Então, assim, até programei não dar sequência na programação. Programei trazer só alguns comentários aqui. Está rolando agora, assim, né, nos dias mais recentes aí, sobre um tema que é talvez bastante sensível assim, para a gente da gestão ambiental. Então, por exemplo, a gente está com algumas semanas para frente a realização da COP 30. Né? Não sei se vocês acompanham isso, têm acompanhado. Né? A COP é uma reunião de caráter mundial, né? Assim, que atrai para essa reunião partes empresariais, governamentais e a sociedade de diferentes países, né? Para poder participar de uma discussão sobre temas diversos. A concentração dessa discussão está num tema mais específico, né, relacionado às mudanças climáticas, aquecimento e poluição global, né, aumento da temperatura média da atmosfera. Né? Então, assim, a concentração do debate está em torno disso. Né? Em outras reuniões tem sido isso. Neste caso, é a COP que vai se realizar no Brasil. Ela tem uma história recente que é interessante, né? Porque o Bolsonaro, quando estava na presidência, se negou a receber essa reunião, falou, não, aqui não. Nós não acreditamos nesse fórum de discussão, de debate e de resolução de problemas. Não vemos isso como algo válido. Não acreditamos também, né, em alguma medida foi assim o discurso deles, né, na necessidade de discutir uma questão ambiental, porque ela pode nem existir, né, segundo eles o aquecimento global é uma mentira, é uma farsa, né, é algo montado, né, então assim, tudo isso justificou a negativa para algo que já estava formalizado para o Brasil receber, que era a COP. Né? Agora não me lembro se era 28 ou 29, qual era o número, né? Mas ela ia ser realizada no Brasil durante a gestão do Bolsonaro, que já estava previsto antes. Né? O Bolsonaro não se nega a receber isso junto, né, com a turma dele, né, que tinha, lembrem-se, de um ministro do meio ambiente chamado Ricardo Salles, que estava
junto de negociações, por exemplo, de madeireiras ilegais. Né? Assim, ele estava vinculado a isso, ele está vinculado a isso. E uma das falas dele, né, desse ministro do meio ambiente, ficou famosa, assim, ficou forte, né? Vamos aproveitar para passar a boiada. Não sei se vocês lembram dessa expressão, tal. É usada até hoje, passar a boiada, uma expressão que ele trouxe numa reunião pública gravada. Inclusive eu assisti a reunião no dia lá, naquela época que não tinha assim, online, né? Eu assisti o cara falando isso, de uma forma como esses caras se posicionam. Mas, como o Summer, né, lá do relatório lá do Banco Mundial, escreveu o que escreveu, esses caras também fazem isso, né? Eles são filhos dele, né? Assim, eles herdam aquilo que está lá, exposto naquele relatório. Então agora, né, na gestão do governo Lula, e aqui obviamente não é assim Bolsonaro versus Lula, né? Não é isso não, mas é destacar uma política com características específicas, que é a política bolsonarista, que pode não ter esse nome, mas você pode reconhecer ela em Trump, em Victor Orbán, em Benjamin Netanyahu, em Giorgia Meloni, tem vários assim, no mundo, né? Em diversos países, atuando da mesma maneira. Eles têm o mesmo roteiro, então é uma política específica. Eles são burros, não são burros, eles têm uma linha específica de atuação. Né? Então, o que é, no caso ambiental e climático, do negacionismo. Né? Eles são negacionistas. Isso não significa que eles não saibam, não queiram, não entendam, não tem nada a ver. Eles são negacionistas, eles negam a existência disso, porque isso é uma estratégia política. Assim como negar a vacina. É uma negação não porque é ignorante, não porque não quer, mas porque quer alguma coisa relacionada com a não vacinação. Aí vai dar desculpa, vacina é igual ao autismo, né? Falar que vacina é igual a jacaré, porque a ideia é muito absurda, né? Mas vacina é igual ao autismo. Aí começa, poxa, eu tenho um filho, eu tenho uma filha, não sei o quê, eu não quero, eu estou vendo realmente os casos de autismo, né, aumentando, então eu não vou vacinar. Então isso casa, né? Assim, a nossa cabeça às vezes é autismo, né? Não, então não vou vacinar. Jacaré, claro que não, mas o autismo talvez a pessoa fique assim ainda meio balançada. Então, são negacionistas, no caso climático e ambiental, a Terra é plana, a Terra é um Fiat Uno, né? Tem umas coisas meio loucas, né? Não é porque eles acham que ela é assim, não, eles têm certeza que não são, é claro. Os apoiadores, os fanáticos, aí sim, eles acham que a Terra é plana. Mas o discurso para a Terra plana, o discurso para não existir aquecimento global, tal, eles montam para que as pessoas absorvam isso. Mas existe alguma coisa por trás disso, né? Assim, algum motivo, no caso climático, ambiental, permanecer nos negócios da maneira que estão, alterar menos essa estrutura, como que as empresas se organizaram para explorar a natureza. No caso climático, não discutir a atmosfera enquanto sumidouro, poluição livre, né? Porque tudo que você quer sumir, você joga na atmosfera. Você quer eliminar lixo, queima. Você elimina. Há uma ideia de eliminar lixo a partir da queima, porque a atmosfera para a gente é algo assim que pode jogar. Assim já foi entendido rio e solo. Hoje, rio, água é praticamente intocável. Assim. Hoje você vê uma conscientização muito ampla mesmo sobre a relação da poluição com as águas, né? Assim, despejo em água, qualquer que seja, é muito mal visto em qualquer cenário, seja industrial, urbano, rural, individual, comunidade, né? Claro que tem, óbvio que tem. O problema do esgoto brasileiro está aí, né? 90% de não atendimento em rede de esgoto, sei lá, um número assim
bem alto, né? Mas ainda há uma compreensão melhor. A atmosfera é espada. Pode jogar tudo que você quiser, você joga na atmosfera. Basta isso virar fumaça que você joga. Não há uma preocupação, né? Não há mínima preocupação. Então, se não tem aquecimento global, que é atmosférico, né? Se você, ao falar de aquecimento global, está falando de poluentes na atmosfera, não tem, então você pode permanecer jogando na atmosfera que você quiser. Não tem que regulamentar, não tem que organizar, pode deixar da maneira como está, né? Então, assim, em parte, o negacionismo se vale, né, de alguns discursos para atingir alguns objetivos. Portanto, a reunião que realizaríamos, né, no Brasil durante a gestão do Bolsonaro não foi diante dessa política negacionista, se negando, portanto, a receber essa reunião. Muda a gestão, poderia ser uma outra gestão não PT, não Lula, que muito provavelmente essa reunião seria no Brasil, por força do próprio governo brasileiro, né, que já estava empenhado nisso, e que um presidente corta isso, né, e a própria ONU tinha interesse, tem interesse de ser realizado num país pobre, né, então traria para o Brasil muito provavelmente. Então, nesse caso, conseguiram trazer. E trouxe, assim, para um símbolo, né? Belém do Pará, uma cidade, assim, simbólica, né? No contexto amazônico, uma cidade histórica, com um desenvolvimento interessantíssimo, com uma relação, assim, com água, com vegetação, ou seja, uma cidade, de fato, significativa. A COP30 em novembro, mas até hoje, de manhã, né, até agora, tarde, problema, por exemplo, com hospedagem. Quem vai participar da COP vai ter que desembolsar mais de $1.000 por dia para conseguir uma diária. Né? Assim, são essas as notícias que circulam, né, de diárias absurdas lá de hospedagem, né? Inclusive da falta de lugar para se hospedar, né? Então, assim, um caos, ou seja, o município não se preparou, só o município, nem só o Estado, o governo federal, né? Então, o Estado brasileiro, o Estado do Pará e o município despreparados para receber essa reunião do tamanho que ela é, no contexto amazônico. Ótimo. Aí vai uma discussão que está rolando já há alguns anos, bons anos inclusive, que no ano passado teve assim, uma repercussão mais significativa, que ela apresentou aí, né, se mostrou como uma coisa importante a ser falada, a ser tratada, que é a exploração do petróleo na região amazônica. A região amazônica é uma região protegida e uma região alvo de recursos minerais, ou na busca por recursos minerais e também por petróleo. Então há uma busca, uma preocupação no olhar sobre essa região, um olhar econômico desse tipo. Um assunto que estava desembolando, né, há muitos anos, que ele não saía da situação de impedimento de uso dessa região, de exploração dessa região para o petróleo, etc., né? Chega na semana que passou, ou no início dessa, o governo federal anuncia a liberação para estudar a foz do Amazonas para poder analisar se vai ter a exploração do petróleo, né, nessa região, se vai explorar o petróleo nessa região, se é viável economicamente, se tem quantidade de petróleo nessa região suficiente, ou seja, liberou a possibilidade de estudar essa região enquanto uma região potencialmente produtora de petróleo. Nesse caso específico, a gente está com uma contradição muito grande, muito grande. A COP30 tem por objetivo discutir soluções
em relação ao efeito estufa, aquecimento global, causado principalmente pela queima dos combustíveis fósseis. É uma das responsabilidades das COPs, né? Ela assumiu isso ao longo das COPs, né, que vieram sendo feitas. A COP30 é isso, é mais uma tentativa assim, de mostrar, de tentar ver questões, pontos importantes que se refiram a isso, que tenham relação com isso. E aí anuncia na semana que passou, nessa semana agora, que está liberado o estudo. Liberado o estudo significa que vai poder analisar, ver se vai, se não vai. Eu entendo isso, né? Mas é um recado para alguns muito péssimo. A gente teria que estar falando assim, olha, o Brasil se nega a pensar em petróleo, a gente já tem a exploração, estamos pensando em como mudaremos essa exploração. E neste caso a gente tem um reconhecimento de que é uma área que é potencialmente produtora do petróleo, mas nos negaremos a mexer nela, não trabalharemos com ela. No contexto amazônico, os países que fazem fronteira com a Amazônia decidiram sobre a não exploração do petróleo, né? Então, país, América Latina, nega explorar, vou procurar agora. Amazônia, eu não guardei o nome de qual. Vai aparecer aqui, demora, mas vai aparecer. Mas um dos países que fazem fronteira, né, com a Amazônia, que não é só brasileira, declarou assim, não é para explorar a Amazônia. A nossa Amazônia está no país, né, que eu vou tentar achar aqui, não vai ser explorada. Ela tem que ser protegida, conservada, preservada, etc. A decisão do Brasil não é essa. Pelo menos esse é o recado que está dado, né? Ou seja, o recado é não devemos nos negar a explorar o petróleo nessa região. Essa região, ela deve ser utilizada. E aí existe uma situação aqui muito específica. Há um argumento de transição para um outro momento sem petróleo. Aí há um argumento dizendo assim, a exploração do petróleo na Amazônia agora, na foz do rio Amazonas, que é uma região grande, então não é só a saída da água do rio, não. É uma região extensa, do Rio Grande do Norte até o Amapá. Essa região no Oceano Atlântico, no litoral. Ela vai ser explorada para daí tirar o dinheiro, né, o recurso, e esse recurso vai financiar a transição para um mundo sem petróleo. Então tem esse argumento. O argumento de vamos, né, sacanear tudo para depois salvar o que nós mesmos sacaneamos. Né? Então, mas está rolando, né? Assim, quero que vocês percebam quais são os argumentos aí colocados. Argumento não tem jeito, não tem que explorar. Argumento tem que explorar, que é riqueza, e tem que explorar para financiar a transição. Né? Então, assim, tem essa situação. Porque o financiamento da transição, inclusive, é algo que é mais plausível, assim, né? Que é mais fácil da gente perceber. Petrobras. O que você vai fazer com a Petrobras? Ela é a indústria do petróleo. Você tem que fazer algum financiamento para a transição da Petrobras. Ou seja, a Petrobras não vai poder mexer com o petróleo, vai ter que acabar. Mas qual é a transição? Então, assim, o petróleo que ela explora tinha que alimentar, há muito tempo já, né, enquanto plano, planejamento, sim, a transição dela para outros negócios, para outras atividades. Para ela deixar de fato o petróleo. Então, assim, ela já faz, mas ela já faz, mas é incipiente ainda, né, ainda muito dedicado ao petróleo, mas sim, ainda já é um plano, né, já é uma programação. Mas é uma programação, é claro que a gente tem que olhar documento, analisar enquanto pesquisa, né, mas assim, o que nos parece, vendo e lendo algumas coisas por aí, é que ela faz isso enquanto marketing dele, né? Isso, mas faz.
né, de alguma medida, de alguma maneira faz. A gente tem que analisar em que profundidade, né, e aí requer, obviamente, uma análise. Imaginando, pensando e refletindo, inclusive para si for um tema fundamental a gente pesquisar isso em algum momento. Mas, então, assim, pensar sobre essa contradição que o próprio Brasil se coloca, né? Ou seja, tem a COP para discutir não usar o petróleo em nível mundial e lança agora a possibilidade de explorar, né, o estudo e tal, para pensar se vai explorar o petróleo ou não. Então, o Equador, em 2023, realizou um plebiscito em que a população decidiu suspender a exploração de petróleo em uma parte significativa do Parque Nacional Iazuni, ou Iacuni, alguma coisa assim. Fim das operações do Bloco 43, no coração da Amazônia Equatoriana. E na Colômbia, Gustavo Petro é um defensor aí, do fim da exploração dos novos combustíveis fósseis na Amazônia. Né? Então, ele pede, né, para que os países, no contexto amazônico, acompanhem, né, isso. Então, assim, esses dois, né, em destaque em relação a essa situação, ou seja, uma situação de realmente a Amazônia não é para isso. Né, assim, deixar isso claramente. O Brasil não fez isso. O Brasil faz o contrário. Né? Eu quero que também vocês consigam perceber isso, que politicamente uma decisão de um país dizendo não é para explorar, abandonamos inclusive um bloco de exploração de petróleo, enquanto o outro, não, vamos abrir a possibilidade de explorar. Então são discursos muito diferentes. Né? Hoje estava vindo para cá, o motorista do Uber estava comentando, ele não falou tão bem assim didaticamente, mas deu a entender que já tem movimentos, segundo a fala dele, de pessoas indo em direção já a essa região prometida de um petróleo, né? Assim, tem impacto. Né? Aí eu trouxe rapidamente também assim, uma nota, está lá naquele site que eu já falei várias vezes aqui, Racismo Ambiental, da Comissão para Ecologia Integral e Mineração. Essa comissão é dentro da CPT. CPT é algo assim também excelente para a gente acompanhar. A CPT, ela é a Comissão Pastoral da Terra. Não tem nada nesse sentido de evangelização, de culto, de religioso aqui, na minha fala, não até porque eu, um agnóstico, quase ateu, sei lá, se seria assim, mas a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, ela tem uma atuação muito forte junto à população mais pobre, à população do campo, camponesa, historicamente. Né? Então, a CPT, Comissão Pastoral da Terra, ela é um órgão da Igreja, né, a partir da CNBB, com uma força para essas questões populares muito interessante. Né? Que requer, inclusive, vocês procurem saber um pouco mais sobre ela, eu acho que vale a pena. Ela lançou uma nota sobre a perfuração na margem equatorial que colocaria em risco a credibilidade do Brasil na COP30, que eu estou dizendo agora, né? Aí, vou ler aqui algumas coisas. Do dia, isso, mas é do dia 22 de outubro de 2025, então tem que rolar a página aí. Deixa eu ver se eu acho. Eu já vou para lá. Na primeira página. Segunda página. Posts anteriores, lá embaixo, né?
terceira página do relator. Terceira página anterior você vai achar nota da Comissão para a Ecologia Integral. Então, coloca essa nota que o organismo repudia a autorização para perfurar na foz do Amazonas, alertando que a medida contradiz o Acordo de Paris e ignora alertas da ciência sobre a expansão dos combustíveis fósseis. Então, a nota está aqui, está falando que repudia a decisão do IBAMA de autorizar, como a colocada está, e a pressão do governo federal para a abertura de novos postos na região. Aí tem um parágrafo assim: aumentar a extração de petróleo contradiz o compromisso assumido pelas nações na COP de Paris. O Brasil perde credibilidade na presidência da COP30, que tem entre uma de suas prioridades a saída progressiva do consumo de combustíveis fósseis. Aí eles fazem relação com a igreja, então eles chamam o Papa Francisco, num documento específico lá que fala: as companhias petrolíferas e do gás têm a ambição de realizar novos projetos para expandir ainda mais a sua produção. Significaria expor toda a humanidade, especialmente os mais pobres, aos piores impactos da mudança climática. Fala da ciência, que confirma que não haverá controle do aquecimento global se não for interrompida a expansão da produção e queima dos combustíveis fósseis. A decisão do governo desrespeita as orientações do painel da ONU, do IPCC, que reúne os cientistas em nível mundial para poder estudar isso. O plano de redução da Agência Internacional de Energia e o posicionamento da sociedade brasileira para o progresso da ciência, que também já se posicionou várias vezes sobre isso. Tem uma dupla consequência os novos empreendimentos de petróleo. Primeira é o aumento do aquecimento global, impacto direto sobre o clima brasileiro, mais frequentes fenômenos climáticos extremos, custos enormes na gestão de crises ambientais, aumento dos preços de alimentos. A segunda, perigo de acidentes ambientais, pois a margem equatorial é uma região de alta sensibilidade, fortes correntes marítimas elevam o risco de vazamentos e desastres ambientais. Então, trabalha até com essas duas pontas, humano e natureza, alguma coisa nesse sentido. Não é nesse futuro do Brasil em que acreditamos. Essa comissão se solidariza com os povos e comunidades que defendem outra relação com o território, no campo, na floresta, nas águas e nas cidades, para uma economia que supere progressivamente o extrativismo predatório. Então, até essa linguagem que a gente ainda usa, terminar com o capitalismo, eliminar o capitalismo, eles já usam uma outra, que é mais absorvida, que a população talvez compreenda mais facilmente, sem entraves, que é supere uma economia de extrativismo predatório. Ainda tem a esperança de batalhar sobre isso lá na COP30. Aí chama o Papa atual que fala: denunciar a ditadura de uma economia que mata e tornamos-nos voz de todas as criaturas, acreditando que outra economia é possível numa transformação urgente sistêmica. Então, chama a atenção para isso. Eu acho que a CPT tem uma força muito grande. E a CPT, então você pode buscar isso em Google aí, cptnacional.org.br, é o site deles, e eles têm, além dessas questões que a gente está tratando aqui em diversas ocasiões, eles têm cadernos sobre conflitos no campo. Aí são conflitos sobre terra, água, território, ambientais, e eles documentam isso fortemente. O autor que a gente começaria a ler hoje, que é o Carlos Walter Porto Gonçalves, colaborou muitos anos, antes de morrer, claro, com a CPT nesse documento de conflitos no campo no Brasil. E tem várias análises muito profundas que ele fez. Então, eu acho que vale a pena recomendar esse site aí da CPT para entender que organização é essa e o trabalho que ela faz. E nesse mesmo site do racismo ambiental tem um outro texto do Clima Limpo que fala sobre a licença do bloco 59 para o petróleo. Aí eles usam até abre a porteira do
passando a boiada para o petróleo na foz do Rio Amazonas. E aí, aqui, eu achei interessantíssimo o seguinte, a perspectiva deles é a seguinte: abriu a possibilidade agora, aí eles falam assim, é uma porteira que se abre, o IBAMA vai ter dificuldades em negar futuras licenças nas mesmas condições em uma área ambientalmente sensível. Então é a ideia de que, pode fazer lá, então agora pode fazer em todo lugar que vocês antes falavam que eram iguais ou até menos problemáticos do que lá. Então, assim, como é que vai segurar isso? Tem uma outra parte aqui que é interessante desse raciocínio que eles fazem. Deve destravar uma corrida de petroleiras na região, tem 28 concessões exploratórias ativas, a expectativa é que as próximas licenças sejam mais rápidas. A medida provisória, né, da licença ambiental especial, que vai limitar em um ano o prazo para licenciar projetos considerados estratégicos pelo governo, então aquilo que é chamado de estratégia entra nessa licença ambiental especial que está para ser autorizada aí dentro do projeto de lei da devastação, do Davi Alcolumbre. Então isso, né, reforça isso. Ele fala, né, a licença abre caminho para outros poços sejam explorados, liberando uma quantidade de combustível fóssil que, se queimado, vai jogar uma bomba de gás carbônico na atmosfera. Aí, em dados, né, ele fala assim, a empresa de pesquisa energética estima que a foz contenha 10 bilhões de barris de petróleo e gás fóssil. Se esse volume for confirmado e produzido, a queima desses combustíveis emitiria 4,7 bilhões de toneladas de CO2 equivalente. Isso aí é segundo um físico especializado em mudanças climáticas e pesquisador do clima infra. E a questão da tragédia social também, né? Sem ouvir povos indígenas e quilombolas, a licença foi concedida para os estudos, né? Para esses estudos aí. E eles serão impactados diretamente. Portanto, então, segundo uma associação de povos e organizações indígenas, 7 bairros surgiram na região, ocupados por pessoas em busca de empregos, que não virão, porque a indústria do petróleo é altamente especializada. Né? Nossos territórios estão cansados de serem explorados. Se cria no Oiapoque uma estrutura para socorrer a vida marinha em caso de vazamento de petróleo, que essa foi uma exigência forte. Mas as vidas indígenas são deixadas de lado. Nem sequer fomos considerados no processo. Então, assim, dentro disso, eu acho que vale a pena, ou valeria a pena ter falado com vocês um pouco, assim, né, nesse encontro de hoje, sobre essa contradição, né? Eu espero que vocês tenham entendido enquanto contradição, assim, da ideia de eliminar o petróleo, de preservar, de cuidar, etc., mas ao mesmo tempo liberando os estudos para essa situação. Né? E aí citei alguns aqui, CPT, enquanto grupo, né, assim, que a gente deve acompanhar. Tudo bem assim? Tranquilo? Raquel, você está sabendo de uma palestra agora também? Então, assim, conforme a determinada da família, acho que agora é um tempo suficiente para vocês irem para a palestra lá do outro lado. Então, acho que é um tempo suficiente para vocês se organizarem para ir para lá. Hoje, então, a gente fica dessa maneira. Na aula seguinte, damos sequência. Beleza? Qualquer coisa por e-mail e a gente se fala. Valeu, boa palestra. Obrigado pela presença.
Eu acho que não vai voltar. Não sei se ela vai no salão. Aí eu vou agora, se não texto dá pra gente ver Eu direito. queria assim, você quer. O que você preferia? E aí? Quer tentar amanhã? Pra gente Amanhã não tem aula direto. de tarde também? De tarde eu vou embora, o projeto. De tarde. Eu não tava nem lembrando desse projeto. Nem esse projeto. De tarde eu tarde. vou projeto. Mas se hoje der tempo, Então, dá se ela pra. acabar Então. um pouco mais cedo. Boa. Aquela tabela que você mandou da planilha lá do projeto. Aí é o que, cara? Eu fiz assim, pensando em amanhã, na hora, ao invés de a gente anotar no papel. Ah, no que recebeu? Aí a gente tá. cada um ir computando lá o que for contando. Aí depois a gente já somava no final. Tá. Não entendi. Né? Quem programar para poder ficar offline mesmo que não tem internet, a gente já ir preenchendo por facilidade. A gente faz um caderno e depois tem que passar para lá. Tem isso. Entendeu? Vídeo aula? Não, agora fala isso. Parabéns. 93? Parabéns. Rapaz, cara. Não, o que você falou aqui? Deve subir, não. Mas eu tô lá. Ou na fala do professor Matheus, ou no.